Arrumatos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. Casa Arrumada com o designer de interiores Luiz Henrique. Luiz Henrique, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, uma excelente terça-feira para você e para todos os ouvintes da Rádio Transamérica aqui de Juiz de Fora. Luiz Henrique, pergunta direta, reta e objetiva. O que você deve evitar em projetos de apartamentos pequenos para valorizar os espaços? Pois é. Nós vivemos nas grandes metrópoles, né? E cada vez mais os espaços estão pequenos. Mais compactos, mais reduzidos. Principalmente para quem vai comprar o seu primeiro apartamento, para quem vai casar ou para quem quer simplificar a sua vida, né? Sim. As pessoas que já moraram, já residiram num imóvel maior e agora quer simplificar ainda mais com os prédios mais modernos. Também. Com os condomínios clubes que oferecem entretenimento, lazer, espaço gourmet para você receber, piscinas, quadras, e você quer simplificar a sua vida. Isso. Não é isso? Exatamente. Aí o que acontece? Existem alguns quesitos, alguns fatores que nós devemos valorizar esses espaços. A gente deve optar por essas escolhas para os espaços pequenos ficarem cada vez com aquela sensação, com aquela atmosfera um pouco maior, né? O que acontece? O design de interiores, ele pode maximizar os espaços, trazendo conforto, bem-estar, com as soluções da tecnologia e os recursos cabíveis na área, que são as tendências do momento. Então, a primeira coisa que não se deve evitar, nós temos que fazer um projeto. Tá. O projeto, ele vai valorizar aquele seu espaço. Por quê? Um profissional, seja da arquitetura ou do design de interiores, ele vai entender aquele espaço como um todo. Ele vai fazer a leitura da ventilação. Ele vai, por exemplo, saber aonde o sol nasce, aonde o sol se põe. Aproveitamento da claridade. Exatamente. Ele vai entender se tem ruído sonoro interno, ele vai ver se tem ruído externo e ele vai entender o seu estilo e a sua personalidade. Você trabalha em casa? Você não trabalha em casa? Você gosta de cozinhar? Você tem animais de estimação dentro de casa? E aí ele vai começar a traçar. Então, num espaço, num apartamento pequeno, o principal é um bom projeto de interiores. Tá. A gente não deve evitar, nós temos que fazer esse projeto. Ele que vai ser o norte de tudo. Em segundo lugar, nós devemos optar por uma marcenaria planejada. Também. Porque essa marcenaria planejada, ela vai ser o ponto de partida de tudo, seja nos armários planejados da sua cozinha, do seu quarto, da sua sala. Você vai encontrar espaço para armazenar tudo que você necessita de acordo com as suas necessidades. Nós não devemos economizar na marcenaria planejada. E dentro da marcenaria planejada, existem alguns tipos de padrões de lâminas em madeira que nós devemos optar para poder favorecer aquela sensação de amplitude dentro do ambiente. Tá. Em terceiro lugar, é a questão das paredes. Nas construções mais modernas, o que acontece? Você já notou que a cozinha é integrada na sala. Na sala, que integra num todo. Então, aquilo ali promove uma sensação de amplitude, a ausência de paredes. Claro que com o revestimento do mesmo piso. Isso favorece aquela sensação de amplitude. Num imóvel antigo, o que acontece? Existem as paredes. É necessário, quando você vai fazer um projeto para poder aumentar aquela sensação de espaço, contratar um engenheiro para poder fazer a eliminação de algumas paredes para os ambientes ficarem interligados. Porque existem vigas, existem colunas e você precisa de um laudo técnico. Não é simplesmente derrubar a parede. Pois é, não é. Uma outra característica é as áreas de circulação. O que acontece com as áreas de circulação? A circulação, ela precisa de ser ampla.
mesmo num espaço pequeno. Você precisa de setorizar bem os seus móveis para poder permitir a área de circulação e delimitar o seu espaço. O seu espaço da cozinha, o seu espaço da sala, o seu espaço da varanda. Você precisa de fazer essa delimitação e, consequentemente, fazer a opção por móveis com medidas cabíveis para o espaço. Não adianta você gostar de um modelo de sofá, mas aquele sofá tem uma medida enorme, exuberante, então vai limitar a sua circulação. E isso não é legal. Você precisa de ter uma circulação mais abrangente. Sim, claro. Né? E uma outra característica é a opção por tons escuros. Não é que você não pode usar essa opção por tons escuros. Você pode fazer a opção de usar uma paleta de cores mais escuras. Mas uma cor clara, ela tem aquela sensação de amplitude no espaço. Você pode colocar os tons escuros em objetos pontuais, pode usar uma cartela de cores quentes e frias, né? Justamente para poder contrapor toda essa situação. Uma outra característica que eu acho muito importante é o uso da iluminação e dos espelhos. Você chegou onde eu queria agora. Não é? Então pode perguntar. Se quer perguntar, pode perguntar. Eu estava esperando o gancho para te perguntar então isso. Pode perguntar. É aconselhável o uso de espelhos em ambientes pequenos? Olha só, o uso da iluminação vai muito junto com o espelho. Uma luz amarela, ela traz mais acolhimento e mais aconchego. A luz clara, ela deve ser usada pontualmente na sua cozinha, quando você vai preparar o alimento, e no seu ambiente de trabalho. Né? Às vezes, a mesa que você usa para fazer as refeições, num apartamento pequeno, você pode usar para trabalhar também. Nada impede. Que normalmente acontece. Nada impede. E o que acontece? O uso dos espelhos, ele tem aquela sensação que amplia o seu espaço. Mas você deve fazer a opção pelo espelho com aquela pigmentação meio bronze, que ele é menos reflexivo, ele é menos cansativo dentro do seu espaço. Muito bom. E uma outra característica que é importante é o uso dos tapetes e das cortinas. Nada de você usar um tapete enorme para um ambiente pequeno, ou um tapete pequeno demais, ou aquela cortina que eu falo que é aquela cortina raquítica, aquela cortina que só contrapõe até a parede, que encolheu. Então você coloca na dimensão do teto ao piso, para poder promover aquela sensação de amplitude. Isso é um fator assim muito importante. E uma característica que eu acho bacana também é não acumular peças e objetos desnecessários. Geralmente, quem mora em apartamento pequeno quer ter muitas coisas e às vezes não dá prioridade. Não dá. Então você entra, você vê assim objetos de decoração desproporcionais ao ambiente ou um acúmulo desnecessário, né, de alguns enfeites. Que não há necessidade. Que não há necessidade. Se você tem algum hobby, a gente pode tentar colocar esse hobby em evidência. Você tem uma coleção de carros, você tem uma coleção de castiçais. A gente pode dar uma prioridade dentro das limitações, porque você tem que lembrar que você mora num apartamento pequeno. Um outro fator que eu acho importante a gente destacar é o uso das texturas e dos revestimentos. Também. Os revestimentos, eles parecem que dão uma certa dimensão no seu espaço. Por exemplo, um tijolo aparente e um tijolo queimado também, sabe? Um cimento queimado, perdão. Então, eu acho que cria uma certa dimensão dentro do seu espaço. Isso é muito importante a gente frisar. Ótimas dicas com o nosso designer de interiores, Luiz Henrique. Já é nosso, tá vendo? Já estou aqui, né? Já estou na casa. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, um abração para você. Eu que agradeço, espero que eu tenha sanado algumas com dúvidas certeza. Das pessoas. E se a gente fosse emendar o papo, a gente ia ficar aqui com várias outras características, né? É isso aí. Forte abraço, até terça que vem. Um forte abraço e até terça-feira que vem. Luiz Henrique com o nosso quadro, né? Casa Arrumada. Casa Arrumada com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Mata.